Olá, galera! Estamos aqui nesse clima de carnaval ou de ressaca, vocês aqui me dizem, para mais um episódio do nosso festivo podcast. Ela é tão galera, escola, vamos lá! A gente vai se divertir. Isa, bota a vinheta aí, ritmo de carnaval! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata paca! Gente, então vamos lá para um episódio temático carnavalesco? Vamos! E por que eu lancei esse episódio na quarta-feira de cinzas? Porque, em primeiro lugar, vocês não querem saber de nada antes disso. O que ia adiantar eu lançar um episódio na segunda-feira? Que o povo tá saindo de casa às 7 horas da manhã pra ir pro bloco, voltando às 6 horas da tarde, morto de cansado. Não adianta nada, ninguém ia ouvir. Então eu falei, vamos lançar um na quarta-feira de cinzas. Qual o outro motivo também? É que, gente, eu já não sou um exemplo de foliã há alguns anos. Então eu, assim, não tenho muito lugar de fala pra fazer um episódio legal sobre carnaval. Não, até tenho, porque eu consigo achar. Você me dá um tema e eu discorro sobre ele. Mas eu não tenho, assim, não tenho dica de bloco, sabe? Não sei o que tá rolando, não sou essa pessoa. Tem muitos influenciadores aí, né, que já são influenciadores sobre carnaval, de carnaval. Eu acho super interessante, parabéns pra eles, mas não é o meu caso. Então eu tô mais uma quarta-feira de cinzas, então eu vim mais aqui pra entreter vocês nesse momento. Essa foi a minha ideia. Vamos contar histórias de outros carnavais, vamos relembrar esses momentos lindos em que fui, sim, uma foliã exemplar. Uma foliã de chorume. Daquela que ficava na rua mesmo, de manhã até a noite. Doidona e andava essa São Paulo inteira e tudo mais. Bons tempos quando eu tinha fígado, estrutura física e lombar pra isso, né? Que é o contrário do que acontece hoje. Então achei que seria legal contar mais umas historinhas curiosas pra vocês, uns causos, assim, umas anedotas de carnaval pra vocês. Acho que vocês vão gostar. E assim a gente mantém um pouco esse climinha gostoso antes de vocês terem que voltar Pra vida de merda. Brincadeira. Pra vida real de vocês, pro climinha de fim de mundo, pro mundo capitalista e tudo mais. Tá bom? Ah, então tá bom. E aí, se vocês tiverem histórias também, quiserem me mandar, como sempre, aqui na descrição do episódio, vou deixar o WhatsApp do podcast e o e-mail também. Se vocês quiserem compartilhar a história de carnaval de vocês, é só escrever pra esse número de WhatsApp, ou mandar um áudio, ou mandar um e-mail. Só lembrando que no WhatsApp eu peço pra vocês, por favor, se identificarem antes de mandar o áudio, tá? Porque como é um celular, é um número corporativo também da empresa, às vezes eu não sei quem tá falando. Então, peço pra vocês se identificarem, falar nome, cidade, e aí, né, sobre o que é o áudio, e aí mandar o áudio. E aí, quem sabe, os relatos de vocês podem entrar no próximo episódio, né, de um pós-carnaval aí, igual os bloquinhos, que dura 1 mês, 2 meses depois do carnaval. A gente faz isso com o podcast também. Aguardo vocês aí, se quiserem me mandar histórias de vocês, eu vou amar saber. A primeira história que eu lembrei, quando eu tava pensando nesse episódio aqui, eu falei, cara, essa história acho que é a mais marcante da minha vida em termos de carnaval. E a época que eu era mais doidinha, assim, mais louquinha, mais, meu Deus, que loucura. Foi a época que eu fui pro Rio de Janeiro passar o carnaval. Gente, isso faz muitos anos. Eu nem sei quantos anos, deixa eu pensar aqui. Uns 10 anos. 2015. Não, 10 anos não, mais que 10. Eita porra. Bom, gente, foda-se, faz muitos anos, tá? Eu estava ali, naquela época, solteira. Se não me engano, eu tava, acho que recém-solteira. Porque isso explica muita coisa do que vocês vão ouvir a seguir. Tava recém-solteira, na faculdade, com meu próprio dinheiro. Tinha lá, nem, sei lá, 20 e pouquinhos anos, assim. Pensando que eu me formei com 21, se não me engano. Então, eu tava com 20 e pouquíssimos anos. E aí, umas amigas da faculdade me convidaram umas outras amigas minhas também, pra gente passar o carnaval no Rio de Janeiro, num apartamento só com mulheres. Tipo, era só As galera, só as meninas. sabe, lá no Rio de Janeiro. Essa época, Num reino tão distante. o carnaval de rua estava sendo retomado como uma tradição. Ainda o carnaval de São Paulo acho que nem existia ainda, ou se existia, ele era muito pequenininho. Acreditem se quiser, isso já aconteceu. Não sei se vocês são dessa época, vocês estão me ouvindo. Se vocês chegaram aí no Carnaval de São Paulo, quando ele começou a ser o Carnaval de São Paulo. Era muito bom, tá? Não era, assim, pra mim agora tá insustentável. Mas era muito bom, era muito mais tranquilo, assim, era muito mais de boa. Eu lembro do primeira vez que teve o bloco da Daniela Mercury em São Paulo. Gente, nossa, mas eu pulei tanto aquele dia. Eu pulei tanto. Nossa senhora, eu enlouqueci.
Foi demais. A Tânia tava comigo, provavelmente. Saiu lá da Faria Lima, da Avenida Faria Lima, né? Quem conhece sabe, aqui em São Paulo. E aí foi subindo pra Paulista e depois desceu a Consolação. Só que a gente não aguentou descer a Consolação, porque a gente já tava assim... A Podre. gente subiu pela Rebouças. E a gente foi subindo aquela Rebouças, que é literalmente uma subida. Na frente ou atrás, não lembro. Mas eu tava muito perto do trio da Daniela Mercury. Pulando igual uma pipoca, igual uma maluca, pulando e cantando sem parar, louca, suada. Nossa senhora, foi muito bom. Só que o problema é que depois que a gente chegou na Paulista, a gente morava em Pinheiros na época, a gente teve que descer tudo a pé de novo. Isso eu lembro bem também, foi um pouquinho traumático, porque a gente já tava podre, nossas pernas inchadas, a gente não aguentava mais andar e teve que descer tudo a pé, porque não passava ônibus, né, ali. Aí tava tudo cheio de gente, nas avenidas tudo fechada, o metrô tava abarrotado e a gente teve que voltar a pé até a nossa casa. Então a gente subiu toda a Rebouças pra descer toda a Rebouças de novo. Mas foi muito marcante, foi muito bom. E essa época do Rio de Janeiro, desse carnaval no Rio, nem isso tinha. Nem carnaval de São Paulo, assim, significativo tinha. Era bem fraco. No Rio já tava amadurecendo um pouco mais, mas ainda assim tava meio que nos primeiros anos, assim, de carnaval mais estruturado de rua, com bloco de rua de graça e tal. Tava bem no começo. E aí a gente foi pra esse apartamento, né, só de mulheres e tal. Tinha mulher de tudo quanto é idade, mas era tudo meio que a galera da faculdade. Amiga de amiga, amiga da amiga da amiga. Era uma turma bem aleatória. Isso eu lembro bem também. Ai, eu queria tanto ser jovem de novo. Porque, gente, eu não lembro nem onde que eu dormia, assim. Mas provavelmente deve ter sido, tipo, num colchão na sala e sem ar-condicionado. Então, foda, tava tudo bem. Porque a gente ficava o dia inteiro na rua. Nesse carnaval, tinha uma menina no nosso apartamento, que é a Adri. Nunca vou esquecer. A gente nem se fala mais, não sei nem por onde anda, Adri. Mas ela era mais nova que eu na faculdade. Ela tinha entrado algumas turmas antes que eu. Ela era muito louca. Nossa, a Adri era muito... Se eu era louca, a Adri era, tipo, 10 vezes mais louca que eu. Mais jovem também, né? Então isso ajuda bastante. Aí, eu e a Adri, a gente saía de casa, sei lá, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, com o drink feito dentro da garrafa de Mate-Leão. A gente não tinha jarra, não tinha copo, a gente não tinha nada, a gente tinha... Mate, leão, vodka e um sonho. E a gente fez o quê? Cara, era muita porquice, sério. A gente cortou a garrafa de Mate-Leão de plástico, cortou a parte de cima dela, né, a boca, e aí encheu aquela garrafa, né, foi dividido entre as garrafas, o Mate-Leão, vodka e gelo. E saímos de casa, sei lá, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, cada uma com uma garrafa, chama daquilo de copo, pra tomar na rua, que era mais barato, né? É mais barato fazer em casa o drink e levar pra rua. A gente foi pra bloco todos os dias com essa galera que só tinha... Mano, a turma foi muito legal, era aleatória, mas no final deu um conjunto de pessoas muito legal, assim, a gente teve um match muito bom. E aí fomos pra vários bloquinhos, a gente andou aquele Rio de Janeiro inteiro, nossa, chorume total. Mas teve um dia especial que foi assim, gente, o auge do chorume, assim, o auge. E eu acho que foi o auge do chorume da minha vida, assim, foi... O dia mais chorumento, esgoto da minha vida. A gente saiu de casa cedo e foi no bloco, Que, se não me engano, era lá no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. e era um bloco famoso. Eu não lembro agora se na época era o Banga La Fumenga, que era um bloco que já era bem conhecido, ou se era monobloco. Talvez era o Sargento Pimenta, que tocava Beatles em ritmo de carnaval. Nem sei se existe esse bloco ainda. E aí a gente foi pra esse bloco. Só que assim, a hora que a gente chegou, já estava, aquele aterro do Flamengo já estava inundado de gente. Tinha muita gente, assim. Não dava pra você ver o chão. O aterro inteiro tinha gente. E a gente foi andando, tentando chegar perto do bloco, a gente simplesmente não conseguiu. Porque o bloco estava parado numa parte do aterro, ele ia ficar parado, ele não ia andar. E a galera tava em volta, só que tava tudo ocupado já. E a gente simplesmente não conseguiu nem chegar perto, a gente não conseguia nem ouvir a música do bloco. Só que não tinha só a gente nessa situação, né? Tinha mais um caralhada de gente ali. Que tava igual a nós, tipo, fomos pra lá com a maior expectativa. E no final não tinha nada rolando, porque não dava nem pra ouvir música. Não tinha bloco, não tinha nada. E aí a gente resolveu ficar por lá mesmo, dar uma volta e tal. Aí eu não sei o que deu em mim, na Adri. Mas assim, Acendeu um fogo no toba das duas. Ai, legal, tô com o cu pegando fogo. um fogo no toba, a gente ficou falando. Ah, já tá tudo fudido mesmo, vamos zoar. E aí, a gente andava ali em volta do bloco, fazendo as pessoas, tipo assim, fazendo não, né? Oferecendo as pessoas beijar nossas amigas. E aí a gente falava que se beijasse uma, tinha que beijar todas. Gente, foi uma putaria, uma loucura isso, assim. A gente chegava pra pessoas aleatórias. Eu lembro de um cara que eu acho que ele tava fantasiado de samambaia. Na época eu era hétera ainda. Pseudo-hétera. Então acho que a gente só beijou caras. Mas, gente, neste dia foi, tipo assim, um recorde da minha vida, tá?
Eu nunca fiz isso, nem quando eu era mais novinha. Nunca. A gente, nesse dia do carnaval, a gente beijou 8 pessoas. 8 bocas, 8 caras. E era assim o esquema. A gente chegava, tipo, pra qualquer pessoa aleatória. A gente olhava e falava. Vai, minha amiga. Cadê minha amiga? Ai, não, beijo. Ai, amiga, beija você também agora. Agora todas as outras. Ó, tem todo esse grupo aqui. E fazia todo mundo sair beijando. E aí a gente beijou 8 caras esse dia, só em volta do bloco, sem chegar nem perto do bloco. E eu fiquei tipo, Meu, quem sou eu? Porque eu não sou essa pessoa, gente. essa Mariana, ela apareceu nesse dia e nunca mais. Ela deu as caras. Juro pra vocês, ela sumiu. Eu não sei quem que eu encarnei ali, não sei que obsessor tomou conta do meu corpo. Que eu virei essa pessoa que beija no rolê, na balada. Eu não faço isso, eu não sei. Eu sou a maior pata, a maior tonta que tem pra ficar com pessoas, pra flertar, pra paquerar, pra ficar com pessoas em rolê. Eu sou, juro, péssima. E nesse dia eu tava solta, Solta pro jogo. sabe? Jogadora cara. E, saudades. Eu tenho um pouco de saudade dessa leveza da juventude, sabe? Né? Quando não teve pandemia, não tinha tanto boleto pra pagar, tudo mais barato. Ainda dava pra pagar aluguel em Pinheiros. Então, nossa, saudades. E aí, vocês acham que acabou por aí? O chorume desse dia? Não. Essa parte aí foi a parte clean. Essa foi a parte limpa do rolê. A gente ter beijado 8 pessoas. O que aconteceu depois foi que nós estávamos muito apertadas pra fazer um xixi. Eu, Dri e acho que a Nath também, que era outra que tava ali, outra doida que tava no rolê. E os banheiros químicos eram inexistentes e os poucos que tinham estavam com filas quilométricas. E aí começou aquela agonia. Meu Deus, onde a gente vai assistir? Meu Deus, onde a gente vai assistir? O desespero foi batendo e tal. E aí, Ainda bem que eu tô contando só pra vocês, minhas amigas íntimas aqui do podcast. a gente tava, assim, numa parte lá do aterro, que é um morrinho, assim, de grama, mais altinho. Quem já foi lá sabe, né? Porque o aterro tem várias saliências, não sei o nome disso. E aí, eu olhei pra Adri, ela me olhou. Aí eu falei, gente, e se a gente sentar aqui, nesse morrinho na sombra, na grama, fingir que a gente tá conversando e fazer um xixi sentado? Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Elas concordaram com a minha ideia. A gente falou assim, Pô, genial. porque a gente senta na grama, ninguém vai perceber que a gente tá fazendo xixi, porque a gente senta aqui, começa a conversar, faz uma rodinha, cada uma ali na sua graminha, né? Senta ali no morrinho, põe a carcinha de lado, solta o xixi, a terra vai absorver, então o xixi nem escorrer. Depois é só levantar, como se nada tivesse acontecido. Gente, Eu espero que essa ideia não pegue. Porque senão todo mundo vai começar a beijar no morro. Apesar que tipo, todo mundo deve fazer isso, né? Com certeza nós não fomos as únicas a ter essa ideia. Foi isso que aconteceu. A gente sentou em roda. Você tá de maiô e saia, sei lá. Acho que era isso. Sentei lá na grama, a gente sentada ali, cruzou a perna, conversando, né? Só ali, ó. E aí tinha umas que não conseguiam, que travaram na hora. Uma amiga nossa, Acho que foi a Renata. ela travou. porque ela é uma lady, essa amiga, ela é elegante. Quer dizer, ela é bagaceira também. Mas ela tem um jeito mais elegante, um jeito mais contido, mais tímida. Ela ficou travada, ela não conseguia fazer xixi porque ela só dava risada. E a gente se olhava, a gente ria e falava uma pra outra: e aí, tá fazendo? E aí, já fez xixi? E aí, conseguiu? Não, gente, tô travada. Pera, não levanta, não me deixa aqui sozinha. Todo mundo tem que fazer xixi, calma. E aí a gente rindo e conversando, tentando ajudar a outra a desencalacrar o xixi. Foi um caos. Beleza. Terminamos o xixi, nos levantamos ali, a gente se arrumou e tal. Saímos numa boa, foi perfeita a ideia. Perfeita. A gente, nossa, saiu lá saltitante pra continuar curtindo o carnaval na rua. Tudo de bom. Voltamos pra casa à noite. E aí a cena que, assim, é muito memorável. Essa cena virou piada entre as meninas da faculdade durante muito tempo. Porque, gente, a gente chegou em casa, no meio da sala. Quando eu fui... eu tava de shortinho, eu acho, é isso. Eu tava de maiô, mas eu tava com um short de lycra por cima do maiô, né? Quando eu fui tirar o short, gente, caiu 1 tonelada de grama que tava grudada na minha bunda. Gente, tinha 1 tonelada de grama. E quando eu ficava andando durante a tarde, depois do acontecido, né? Que a gente usou esse banheiro químico ecológico, Super ecológico, sustentável. eu sentia minha bunda pinicar. E eu falava, Cacete, será que uma formiga picou minha bunda? Será que algum bicho picou minha bunda? Será que me deu alguma alergia da grama e aí por isso tá pinicando? porque ficava aquele short colado, ciclista, assim, sabe? Grudado na minha bunda e mano, pinicando. Eu ficava assim. Mas que cacete esse short pinicando na minha bunda? Quando chegou em casa e eu baixei o short, caiu a sala, forrou de grama. E aí eu virei pras minhas amigas e falei: Gente, traz o Jesus que a manjedoura está pronta. Idiota.
Gente, muito idiota, porque formou realmente uma caminha de grama no chão, de tanta grama que tinha na minha bunda, por causa desse xixi que a gente teve que fazer sentada no morrinho no Rio de Janeiro. Sério, Um lixão, um lixão. Um chorume total. acho que deu pra entender já, acho que né, ficou bem claro porque que esse é o dia top one chorume da minha vida, assim. O dia que eu fui mais sarjeta. Foi esse, certamente foi esse. Mas eu nunca esqueço, foi um dia muito marcante, um dia muito... E vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Ah, eu sou jovem, sou rebelde, não tô preocupada com nada. Sério, foi muito bom. Foi muito libertador. E a gente riu muito, assim, foi um dia muito marcante. Então esse foi o momento 1, assim, o momento que eu mais lembro de eu carnavalesca, esse é um. O segundo é um outro carnaval histórico também, que foi o primeiro e único carnaval que eu passei em Olinda. Gente, sobre esse carnaval, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês apenas. Vocês têm que conhecer o carnaval de Recife e Olinda. Só isso. Eu quero começar com essa frase. Se você nunca foi pra esse carnaval, tem que ir. Eu estou aqui trabalhando a mente da Cissa pra gente ir passar o carnaval lá uma vez, pelo menos, pra ela conhecer. E vocês, quero que vocês façam o mesmo. Pesquisem, tá? Se preparem, economizem, se programem, se planejem, mas pelo menos uma vez vá conhecer o carnaval de Recife e Olinda. Sério, é o melhor carnaval do mundo, tenho certeza absoluta. Eu não preciso ir em todos do mundo pra poder dizer pra vocês que o de Olinda é o melhor. Eu tenho amigos e amigas que foram comigo aquela primeira vez. Amigos da faculdade, tá? Esse faz muitos anos mesmo também. Eu tenho amigos que foram aquela primeira vez comigo, que foi a primeira vez que a turma da faculdade fez um grupo, assim, um grupo turístico pra gente ir pro Carnaval de Olinda. E eles vão pra lá todos os anos desde então. Tem um grupo bom da ECA, quem estiver ouvindo e for desse grupo vai saber quem é. Um grupo bom, um grupo grande lá da ECA. E é uma galera que vai todo ano, sem falta, pro Carnaval de Olinda. Porra, e por que o Carnaval de Olinda é muito foda? Porque ele é pura brincadeira. O Carnaval de Olinda é diferente do Carnaval de São Paulo, é diferente do Carnaval do Rio. Ele é um carnaval folclórico, ele é um carnaval lúdico. É um carnaval de brincadeira, é um carnaval de diversão, de alegria, de alto astral. É outro esquema, é outra vibe, é outro clima, é outra coisa. E você vê de tudo na rua, sabe? Você vê jovem, velho, criança, família, casal, gente solteira, grupo de amigos, gente sozinha, você vê tudo nas ruas de Olinda. É a coisa mais linda, juro, os desfiles. O frevo, gente, Você ouvir um frevo ao vivo, assim, com aquelas bandinhas, que eu não sei se tem nome aquela bandinha de frevo. mas você ouvir pessoalmente é um negócio de outro mundo. E olha, Eu não estava chapada. em nenhum dos dias, tá? Isso aqui não é Dorgas. O que eu tô falando era eu e o meu latão de cerveja. Que eu senti tudo isso. Assim, sabe quando você sente uma alegria universal que parece que vai explodir? Que você fala, Caralho, eu tô em sintonia com todas as pessoas, com essa música, com esse céu. E, meu Deus, que alegria genuína, que diversão. juro, foi surreal. É claro que cada experiência é uma experiência, né? Provavelmente pode ser que haja aí entre vocês, ouvintes, alguém que fale, Nossa, eu fui pela odiei. pode ser, né? Porque cada experiência é muito única. E eu, especificamente, estava com amigos muito queridos, um clima muito legal. A gente, putz, aproveitou demais. Ah, Mari G, mas você tomou porque você nunca mais foi. Ai, porque é um caos. Essa é a verdade. É um grande caos, né? E você tem que estar ali com um certo nível de resistência ao perrengue. Porque algum perrenguinho você vai passar. O primeiro de todos é o calor. Porque, assim, gente, lá faz um calor. Eu acho que foi o lugar que eu senti mais calor na minha vida, assim. Não que eu tenha ido pra muitos lugares assim, extremamente quentes, mas O Carnaval de Olinda e o Pouso da Cajaíba, que é um lugar ali perto de Paraty, né, um lugar que só chega de barco e tal, uma vila de pescador que eu fui também com esses amigos. Esses dois são os lugares mais quentes, assim, absurdamente quentes que eu já fui na minha vida. Olinda é muito calor, era tipo 40 graus à noite, assim, eu suava, eu lembro de suar, pingar de suar à noite. Era uma coisa surreal. Saía do banho suando, deitava suando, acordava suando. Gente, era uma coisa louca, assim. É muito calor. Lógico, se você tiver muito dinheiro, você pode ir no esquema mais luxo, obviamente, né? Tem carnaval pra todos os bolsos. Hoje tenta ter hotéis com piscina, resort, sei lá. Mas o esquema que a gente foi era casa compartilhada. A gente alugou uma casa pra 20 pessoas. E a casa tinha, sei lá, um banheiro e um chuveirão do lado de fora. E era muita gente dormindo em colchão. A sala da casa era inteira forrada de colchão. Você não tinha onde pisar. Porque todo lugar tinha colchão de ar e pessoas. Surreal, gente, surreal, assim. Esse foi um outro ano que eu tava com, assim, uma resistência ao perrengue altíssima. Porque nada daquilo me incomodou. Fiquei tipo, Ah, não dormi nada à noite, foda-se. Ah, essa noite eu dormi só 4 horas, foda-se.
Vamos acordar e vamos pro bloco, sabe? E aí já se arrumava toda e vai pro bloco, e é latão, geladão. Cara, era muito barato, não sei como é que tá hoje, mas na época era tudo muito barato. Tipo, latão de cerveja gigante era tipo R$3. A gente comia carne de sol com mandioca na rua ali, o pratinho de comida durante o dia. É isso a vida. Latão, latão, latão. A gente suava tanto que não ficava bêbado, cara, surreal. E à noite tem show em Recife, no Recife Antigo, no Marco Zero. Então a gente ficava o dia inteiro pulando carnaval em Olinda, correndo atrás, achando bloquinho pra lá e pra cá, assim, tentando achar qualquer coisa que estivesse acontecendo. À noite, ia pra casa, tomava um banho e ia pro centro de Recife, de táxi, pra pegar os shows de lá até de madrugada, pra depois voltar a dormir, acordar cedo no dia seguinte. Era Nossa senhora. uma coisa louca, assim. E a gente ia dormir 4 da manhã, e quando era 7... O meu grande amigo, Felipe Maia, que é DJ, Hoje em dia é um DJ renomado. que foi quem organizou esse rolê pra gente a primeira vez, porque a família dele é de lá. Ele acordava a gente todo dia, às 7 horas da manhã, com um som alto. E eu acho que a música que ele colocava, se não me engano, é aquela... I got a feeling. Nossa, esse carnaval foi inesquecível. Teve tanta coisa boa, teve tanta história. Teve um dia, vou contar essa anedota que é boa, que a Tânia tava lá. Vocês percebem que a Tânia tem muitas histórias minhas, né? A Tânia tava lá nesse carnaval com o namorado dela da época. E aí teve um dia que ela não quis ir pro show lá no centro do Recife. Eles voltaram dos blocos de Olinda à tarde, né? Tomaram um banho e quiseram ficar na casa mesmo, mais tranquilos, descansando e tal. E eu e a galera fomos lá pra Recife. Aí quando a gente voltou, era tipo 4 horas da manhã. A gente tomava um negócio no centro de Recife, que eu esqueci o nome. Nossa, não é Jurupinga. Jurubeba. Não sei se existe ainda também. Nossa, me deu muita nostalgia. A Jurubeba vinha em 2 sabores. Sabor azul e sabor rosa. Ambos radioativos. Tá? Era um azul radioativo e um rosa radioativo, um rosa Chernobyl. Os dois pareciam desinfetante. A cor deles era a cor de desinfetante. Aquele rosa, assim, histérico. E aquele azul que brilha no escuro, sabe? E a gente tomava Jurubeba, que era baratésimo. Também acho que a garrafa era R$2, sei lá. E era gostosinho, assim. Era podre, mas era gostosinho. E ficava, nossa, curtindo os shows. Ó, Seu Valência, Barra Malho. Show da Baby do Brasil, a gente viu lá também. Sandra de Sá. Porra, foi foda. E aí, a gente voltou pra casa 4 horas da manhã. Podre, né? Podre, sim, suado, fedido, bêbado. Todo mundo. Eu lembro especificamente eu e o Maia, mas tinha muita gente com a gente. Quando a gente chegou em casa, a gente tava atacado, né? Sei lá, Com o diabo no corpo, assim. querendo zoar. Aí o que a gente fez? Ligou o som e acordou todo mundo que tava dormindo na casa. Ai, vocês amaram? Vocês que estão me ouvindo, vocês ainda iam querer ser minhas amigas? Se eu fizesse isso com vocês? A Tânia quis. A Tânia teve um motivo esse dia pra deixar de ser minha amiga, mas ela continuou insistindo. Então, daquele dia em diante, é pela conta e risco dela. Porque ali eu já, né, mostrei a verdade pra ela. Ela já sabia quem eu era. E eu e o Maia, a gente acordou a casa inteira com o som. E tinha um segundo andar, era um sobrado. A gente subiu as escadas. A Tânia estava dormindo num quarto ali, que tinha uma cama de casal, com esse namorado dela da época. A gente abriu a porta. E tinha mais gente dormindo no quarto, no chão, porque em todo lugar tinha gente dormindo. Aí a gente abriu a porta com o som alto, começou a gritar e cantar. E aí... eu deitei em cima da Tânia, eu pulei na cama em cima dela. Daquele jeito que eu tava da rua. Suada, fedida. Só que a Tânia... Gente, sério, a Tânia, esse dia, ela ficou puta. Aí ela começou a me xingar e falar assim... Sai, Mariana, sai. Ai, credo, você tá cheirando esgoto, que nojo. Gente, a minha amiga falou que eu tava cheirando esgoto. Ela me chamou de, tipo, rato. E ela falou sério, não era zoando, ela não deu risadinha. Não era tipo, kkk, amiga, você tá cheirando esgoto. Sai, ela... Porra, meu, você tá cheirando esgoto, Mariana. Tava aqui dormindo, cheirosa, toda cheirosa. Vocês vêm aqui com esse cheiro de esgoto e pulam em cima de mim. Agora eu tô fedida, que nojo. Pois, gente, ela levantou aquela hora da madrugada pra tomar banho, porque ela falou que eu tava com cheiro de esgoto e deixando cheiro de esgoto. Até hoje eu nego, tá? Foi totalmente exagero da Tânia. Saibam disso, tô falando isso aqui publicamente, porque eu não estava cheirando esgoto. Eu nunca cheirei esgoto na minha vida. Sou uma pessoa completamente asseada. Eu não fedo quase. Lógico, suei bastante, mas eu não estava com cheiro de esgoto. E tinha outras pessoas que eram prova ali. Inclusive a Bia, minha outra amiga, que é quem tava dividindo o colchão comigo, de ar, e o nosso colchão furava toda noite e a gente acordava com a bunda no chão. A Bia dormia do meu lado. Ela não falou que tava cheirando esgoto. Então, assim, frescura da Tânia, né? Mas essa história também é uma que ficou marcadíssima da Tânia falando que eu tava com cheiro de esgoto. Depois de ir nos shows em Recife. Nossa senhora, foi muito bom. Tenho lembranças muito boas desse carnaval. Mas acho que eu não quero ir de novo pra não estragar essas lembranças, talvez. Não sei se eu tenho pique pra encarar, assim, o nível de perrengue, assim, de desapego que você tem que ter. Você tem que estar, assim, bem desapegado de limpeza, de
não suar, porque é cansativo e você tem que estar no pique, você tem que estar, tipo, no clima fervo total pra aproveitar ao máximo. E é muito bom. Quero que a Cissa vá viver isso um dia, eu quero viver isso com ela um dia. Se ela quiser, claro, né? Senão ela não é obrigada a nada. Mas eu quero sim voltar pra esse carnaval. É um que eu quero repetir, porque, cara, é muito bom, muito mágico, muito surreal. E aí, a última história, já é uma história que se passa em São Paulo. Essa faz menos tempo. E essa história, eu acho que ela já reflete mais a minha personalidade atual. Ela reflete mais a adulta que eu me tornei. É bem emblemática da adulta ansiosa que me tornei. E qual que foi a história? Adivinha quem tava comigo? Quem que adivinha? Vou dar uma chance pra vocês só. A Tânia. Muito bem, a Tânia novamente. Tânia comigo nas minhas maiores aventuras. Carnaval de rua de São Paulo. Aí o carnaval já tava maiorzinho. Já tava mais, assim, bem bombado, bem cheio. Deve fazer uns 6 anos. Aí a gente combinou de ir num bloquinho de rua lá no centro, perto do Metrô República. Mas era um bloco que tocava Caetano e saía bem cedo. A concentração começava às 8, 7 ou 8 e ele saía tipo às 9 da manhã lá no centro. Eu morava em Pinheiros nessa época. E a gente combinou de se encontrar e depois encontrar outros amigos meus lá no bloco já, né? Lá no centro, perto do metrô. Ok, fomos pra lá, tal. E aí, encontrei essas amigas, amigos, aí, tá, a galera tá toda empolgada, não sei o quê. E a gente resolveu entrar num clima ali. Lucy in the Sky with Diamonds. Uma música do Beatles, basta. E aí, a gente foi entrar nesse clima, Lucy in the Sky with Diamonds. Eu entrei bem pouco no clima, porque eu já sei como que eu sou. Então, eu não posso exagerar na Lucy in the Sky. Então, assim, bem uma coisa pouca, tá? E aí, Tânia também, todos os amigos também e tal. Começou o bloco. Ai, que alegria. O bloco tava ainda tranquilo, o centro ainda tava até que não vazio, porque no carnaval nada em São Paulo fica vazio, né? Muito menos o centro. Mas tava ok, porque tava cedo ainda, as pessoas ainda não tinham chegado. Aquela coisa, lembra aquela alegria que eu falei pra vocês, de conexão com o universo? Senti isso lá no bloco, e tocava Caetano, e a gente cantava, aquela vibe Odara. Ai, como eu amo o Brasil, como eu amo música, como eu amo a arte, como eu amo a cultura brasileira. Ai, que tudo, que delícia, que conexão. Pulando que nem pipoca, golinho de água e bora, sabe? Curtição total, assim, muita alegria. Eis que chegou um pedaço do bloco que começou a encher. Por causa do horário, que já tava dando o horário do almoço, se não me engano. Acho que já devia ser, tipo, quase meio-dia. E aí a galera começou a chegar. E o bloco começou a inflar, né? Começou a encher, começou a ficar ali apertado um pouquinho. Começou a ficar um empurrinha, né? Porque é isso que acontece. Se o bloco começa cedo, ele fica de boa. Mas quando começa a chegar a hora do almoço, que o povo vai chegando, vai inchando aquela multidão, e de repente você vai ver. Caralho, onde saiu tanta gente? Que bueira essa galera saiu. E foi o que aconteceu, encheu. Aí a gente tava quase chegando no Teatro Municipal, ali no centro, né? Bem perto já. E aí o bloco entrou numa rua que ela estreitava. Era um funilzinho assim, a rua estreitava e depois ele fazia a curva pra esquerda, o carro lá, o trio elétrico, pra terminar o bloco ali na frente do Municipal. Nessa hora, começou a apertar. Aí eu acho que eu já tinha me perdido do resto da galera, ou enfim, tava tipo, eu e a Tânia meio de mão dada assim, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? E aí começou a apertar, e aí a gente fez a burrada de ir pro lado do trio, onde a curva ia fechar. Ao invés de ir pro outro lado, onde a curva ia ser a parte aberta da curva, que a gente podia escapar. A gente foi pro lado que ia fechar, onde a curva ia fazer a esquerda. Menina, pra quê? Pra quê? Comecei a passar mal, começou a me dar palpitação, comecei a suar frio, comecei a ficar com medo, comecei a ficar desesperado, comecei a me sentir mal. E aí, pra quem já viveu isso, sabe do que eu tô falando. Pra quem não viveu, assim, eu posso tentar explicar, mas só quem viveu sabe. Isso só quem viveu sabe mesmo. O desespero que a gente fica quando bate esse plim, assim, da ansiedade. E aí, a gente começa a ficar ansiosa. Aí a gente começa a passar mal porque tá ansiosa. Aí a gente começa a passar mal pensando que a gente tá passando mal. E aí a gente começa a ficar preocupada com o que vai acontecer. Você fala, O que vai acontecer comigo? Vou ter o piripaque? Será que eu vou morrer? Vou desmaiar aqui no meio desse bloco? e aí isso deixa a gente mais nervosa ainda. E aí a gente passa mais mal. Então é isso, começou. E foi escalando. E aí eu comecei a perceber que algo de errado não estava certo. E aí eu olhei pra Tânia, eu olhei pra trás e falei. Amiga, não estou passando bem. E a Tânia tava ali, ó. Pro meu corpo ficar odara. Tadinha. Acabei com o bloco dela. Acabei não, porque tava no final, já ia acabar mesmo. Aí ela falou, Amiga, relaxa, respira, tá tudo bem. amiga, eu tô passando. Não, me tira daqui, por favor, me tira daqui.
Aí ela percebeu que era sério, porque eu devo ter olhado pra ela com uma cara de desespero. Eu me tira daqui, por favor. Aí ela pegou na minha mão. Gente, sério, é muito difícil ser ansiosa, mas ser amiga da ansiosa... Olha, eu vou trazer a Tânia um dia pra dar o depoimento dela. Tânia, fica aí o convite pra você dar o depoimento de como que é ser amiga da ansiosa. Pegou na minha mão, colocou um foco, a gente esqueceu toda a galera pra trás e falou... Gente, a gente vai sair ali na frente, a Mari tá passando mal. Pegou na minha mão, aí começou a costurar ali no meio da galera, tipo, empurrar mesmo a galera, me puxando pela mão, e a gente, tipo, costurando total, parecia uns ratinhos, assim, tentando passar nos menores espaços. Aí a gente, mano, se esmagou tal, assim, quase, tipo, tava sendo levada pela multidão. E aí saímos, conseguimos sair da multidão, tipo, antes do trio virar, saiu daquele vulco, foi pro espaço mais aberto, assim, aí eu consegui respirar. Aí eu fiquei, tipo, aliviada, assim, aí a Tânia, né, me levou pra um lugar na sombra, ali perto de uma lanchonete, e aí, quando eu estava fora de perigo... Não que eu estivesse em perigo antes, mas na minha mente eu estava. Quando eu já estava fora de perigo, eu comecei a chorar. Sim, gente, comecei a chorar no carnaval na frente do Teatro Municipal de São Paulo. Toda maquiada, cheia de glitter, suada, com aquelas roupas, tipo... Sei lá que roupa que eu tava, eu já tava de biquíni, né, por causa do calor. E chorando. Chorava, eu chorava. E a Tânia ria da minha cara, tá? E não é a primeira vez que isso acontece. Aliás, foi a primeira vez, mas não foi a única que a Tânia me viu ficar ansiosa e ela começar a rir da minha cara. A gente tava ali, ela, tipo, Lucy in the Sky with corpo ficar Odara, e eu chorando. E ela rindo de mim, e eu rindo dela, rindo de mim enquanto eu chorava. Gente, uma cena patética. Sério, hoje quando eu olhei, eu falei, caralho, Mariana. E aí, como eu fiquei tensa, meu corpo meio que travou, e a minha mandíbula travou. Minha boca começou a tremer, sabe? A musculatura assim, em volta da minha mandíbula travou, começou a tensionar. E aí minha boca começou a tremer, minha mandíbula tremia. E eu nervosa e chorando e rindo ao mesmo tempo. Aí a Tânia, depois que ela parou de rir da minha cara um pouquinho, ela... Amiga, fica tranquila, só precisa tomar uma água, precisa comer alguma coisa. Vai passar, vai passar. Aí, gente, ela entrou num boteco. Estava atrás da gente, o boteco, pra onde a gente fugiu. Num boteco assim, um lugar sujo. Nossa, boteco sujo. Sujo, sujo. E comprou pra mim uma coca e uma água e um salgado. Um salgado, assim, bastante suspeito. Bastante chateado, mas era o que tinha no momento. Era a melhor coisa que ela, né, poderia me oferecer no momento. Ok, comi o salgado, tomei a coca. Fui ao toalete, fazer um xixi. A galera encontrou com a gente lá, né? Eu tava chorando ainda, eu fui parando de chorar, tal. O pessoal encontrou com a gente, eu fui me acalmando, tal. Fiquei mais tranquila, aí a pessoa... Ah, vamos voltar, tá, não sei aonde tem um outro bloco. Falei, mas nem fudendo. Nem fodendo. Que eu vou pro outro bloco, eu quero ir embora. Aí a Tânia ficou lá e eu fui embora com uma outra amiga, com a Rafaela. Aí fomos pro metrô. Gente, o metrô lotado. O metrô República. Lotado. Não dava pra andar. E como eu já estava em estado de ansiedade... Eu fiquei com medo do metrô. Porque eu olhava aquele metrô e pensava... Se alguém aqui começar a brigar, se alguém aqui tiver um ciricutico... Fodeu. Porque não tem pra onde correr. Eu vou ser pisoteado e vou morrer aqui esmagada. Pelo amor de Deus, aqui é uma panela de pressão, prestes a explodir. Tinha gente pulando a catraca, tipo... O metrô não tava dando a menor conta do que tava acontecendo ali, sabe? De tanta gente que tinha, assim, tava... Bizarro, assim. Parecia um empurra-empurra que tava do lado de cima. Tipo, na parte de cima tava empurra-empurra do bloco e na parte de baixo tava empurra-empurra do metrô. E aí, eu fiquei o quê? Desesperada, porque não tinha saída. Mas por onde que eu vou embora agora? Porque eu não consigo ir embora pelo metrô. Eu não consigo ir embora a pé, porque eu tava longe pra cacete da minha casa. Eu não consigo pegar um Uber, porque aqui tá todas as ruas do centro estão fechadas. Eu não sei o que eu vou fazer, fudeu. Aí eu subi a escada de novo do metrô, saí, pensei em alguma estratégia, não consegui formular nenhuma. E aí eu não lembro, acho que eu e a Rafa voltamos pro metrô. Tipo, eu voltei com a cabeça mais tranquila, tipo, calma, não vai acontecer nada e tal. Ou a gente foi andando até outro metrô, eu não lembro. Aí a gente foi de metrô até o Fradique Coutinho comer um hambúrguer. Sim, por que não? Acabar a noite comendo um hambúrguer. Né? Isso já tava no final do dia, já era quase a noite. Comemos um hambúrguer e eu voltei pra casa. Que eu morava sozinha, essa época lá no Interpenteado, no Sumarezinho ali, Vila Madalena. Ali teve uma paz, assim, o pedacinho que eu morava ali da vila, que era bem quase Lapa, uma paz. E aí eu falei... Nossa, obrigada, Senhor. Obrigada por ter chegado até aqui, por ter sobrevivido. E tá indo pra minha casa, tomar um banho, ficar pelada na cama, tipo, com o ventilador em cima de mim, com as pernas pro alto. Só isso, só consegui agradecer, sabe? Por ter essa oportunidade de chegar na minha casa. Tipo assim,
Muito legal o carnaval, mas não obrigada, senhor, pela minha casa. Limpinha, cheirosa, silenciosa. Foi ótimo, mas eu fiquei, gente, tensa, fiquei com a mandíbula tremenda, assim, tensa até altas horas da noite, viu? Demorei pra dormir aquele dia. Mesmo tendo acordado cedo, mesmo tendo passado por tudo isso, demorei pra ter sono. A ossos do ofício, né? Decorrente ali desse carnaval, desse clima de carnaval, desse clima, Lucy in the Sky with Diamonds ali. né? Que a gente fica ali meio alterado mesmo, no nosso estado de consciência. E aí, fiquei nervosa e aí deu ruim. Então a gente já sabe que eu, pra poder enfrentar esse tipo de coisa, tem que estar em espaços abertos, com bastante rotas de fuga, pois sim, Sou neurótica, sou desesperada em meu instinto de sobrevivência. Quando ele quica, ele quica. desde então aprendi a ser muito mais consciente e muito mais precavida, assim, né? Saber mais meus limites, entender onde que não dá pra eu me meter e que horas que eu tinha que ir embora, que hora que eu tenho que ir embora do rolê. Começou a encher muito, apertar muito, ficar muito calor, ficar muito sem rota de fuga, hora de ir embora. Não dá. E eu achei que eu tinha super superado isso, que eu tava super madura com relação a isso, pois ano passado, o segundo bloco dos 2 que a gente foi ano passado, eu tive ansiedade de novo no meio, porque tava de boa e de repente não tava mais. E a hora que não tava mais, eu fiquei desesperada e falei pra Cissa, me tira daqui, que eu tô passando mal. Tá vendo, gente? A ansiosa, ela sempre tem que andar com alguém que não é ansiosa. Tem que ser uma Cissa, tem que ser uma Tânia, sabe? Que levam, tipo, numa boa, que tem as coisas sob controle, que não fica nervosa, sabe? Não se deixa levar por esse nervosismo. Que a Cissa fez o quê? Pegou na minha mão e foi me levando pra fora da multidão de novo. Você vê? Agora eu fico pensando, pra que eu vou forçar, né? Pra que eu vou me meter nessa de novo? Eu sei por quê, na verdade. É porque eu também tive experiências muito boas já em bloco de carnaval de rua, tá? Essas experiências foram a minoria. Eu tive muito mais experiências positivas em bloco de carnaval de rua do que negativas, né? Essas são as que mais, assim, eu lembro, porque foram traumáticas. Mas eu tenho que escolher muito bem onde eu vou. Acho que esses carnavais aí, que eu contei as histórias, e mais os outros, né, que eu já fui, que eu já curti também e tá, na rua, eu aprendi um pouco mais sobre os meus limites, assim, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, o que não dá pra mim e tal. E com isso a gente vai ajustando, né? A gente tem que escolher as nossas batalhas. E o carnaval de rua de São Paulo, pra mim, acho que já tá um pouco além do que eu posso encarar. E é por isso que eu não faço mais tanta questão de ir pros bloquinhos, assim. Se me dá muita vontade, eu vou em 1 ou 2, ou vou no pós-carnaval, enfim. Mas confesso pra vocês que tem um lado meu, assim, que fica um pouco nostálgico, um pouco até se sentindo mal, fica até me julgando um pouco, do tipo, Poxa, eu queria gostar de carnaval, queria ter esse tesão, essa paixão que as pessoas têm pelo carnaval, que as pessoas ficam, desde o ano que passa o carnaval, elas já estão contando os dias pro carnaval seguinte, sabe? Eu sigo muitas pessoas que são assim, é isso, minha carne é de carnaval, meu coração é igual. são apaixonadas, só assim, o carnaval, a coisa mais feliz do ano e tal. E eu acho muito legal, eu admiro muito isso. Mas eu não consigo. E aí eu fico um pouco triste, porque eu queria querer, sabe assim? Queria ser essa pessoa, eu queria conseguir curtir desse jeito assim, mas enfim, tem que admitir que, pelo menos hoje, eu, né, de 36 anos, Não é muita vibe. fica com as lembranças e curtir o que dá pra curtir, o que faz sentido agora, né? O que vai me preencher, me deixar feliz agora, seja o que for. No caso, esse ano vai ser ir pra praia com a Cis e os amigos dela, né? Nossos amigos, porque é aniversário dela, dia 28. Mas, sei lá, ano que vem, quem sabe, né? Pode ser que eu esteja em Olinda. Pode ser que eu esteja na minha casa também. Pode ser que o mundo tenha acabado. É isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas anedotas. Espero que tenha conseguido aí divertir um pouco vocês, trazer um pouco mais desse clima carnavalesco pra vocês. Essa quarta-feira de cinzas, pra levantar o astral, pra vocês darem umas risadinhas. E pra poderem voltar amanhã, quinta-feira, com mais animação pro trabalho. Compartilhem com os amigos carnavalescos. Compartilhem com os amigos do trabalho, com as amigas do trabalho, pra dar um up pra eles também. Tá? Manda esse episódio e fala, gente, olha essas histórias de carnaval, que demais. Obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua companhia. Não esqueçam de adicionar a gente no Instagram, @ela é tão galera podcast, com EH, e o meu Instagram, @eumarigê. E é isso, gente. Voltamos na próxima semana. Um beijo e até!